Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Senhor Deus e Pai, nós continuamos na Tua presença, Senhor. Pai, nós já louvamos o Teu nome, já fomos instruídos através da escola bíblica, das palavras que nós compartilhamos e os Teus filhos compartilharam. Mas agora estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Pai, fala conosco, fale comigo, Senhor, para que eu possa transmitir ao Teu povo, à Tua igreja, aquilo que Tu quer, aquilo que Tu queres para nós nessa manhã. Eu Te louvo e Te exalto, Pai. Espírito Santo, sinta-se à vontade no meu coração, em nossos corações, na igreja que é Tua, na igreja que Tu convenceste um dia do pecado, e muitos aqui estão, Espírito Santo. Continue em nosso meio. Amém. Amém. Podemos assentar? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Pela graça de Deus, pela bondade de Deus, Ele permite estarmos aqui nessa manhã para a gente louvar a Deus, para a gente compartilhar alguns princípios da palavra dele para as nossas vidas, né? E somos gratos a Deus pela vida e pela vida de cada um de vocês, né? Vocês poderiam estar em outro lugar, mas vocês, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, estão aqui. E que esses momentos que vocês já estão passando aqui, que ainda continuarão, possam ser momentos de bênção para a sua vida, momentos de aprendizados, momentos de crescimento espiritual. Amém? Nós somos gratos a Deus. No último sábado eu não estava aqui com os irmãos. Quero agradecer, embora ele não esteja aqui, mas talvez esteja nos vendo pela internet, o presbítero Nilson esteve aqui com as responsabilidades pastorais, né? Agradecer a ele, agradecer aos nossos amigos e irmãos internautas que estão nos assistindo também. E no próximo sábado também eu não estarei aqui, estarei dando posse a um pastor na igreja que eu me esqueci o nome agora, mas enfim, né? No próximo dia 6 estarei dando posse. E se der tudo certo, né, o presbítero Vanderlei estará aqui trazendo a mensagem e também estará com as responsabilidades pastorais, né? Estamos acertando isso, né, presbítero? Estamos acertando esses detalhes aí. Então, se ele estiver, ele vai ser o mensageiro e estará com as responsabilidades pastorais também no próximo sábado, se Deus assim quiser, se Deus nos permitir. Queremos agradecer aos nossos amigos, irmãos que nos visitam, né? Tem alguns nomes aqui, mas apresentar visitantes sempre é um caso sério, né? Sempre fica alguém para trás. Então, se ficar alguém para trás, vocês me ajudem, por favor, aí, tá bom? Já que a irmã Irene tão bondosamente procurou anotar os nomes, tudo certinho, né? Então, vamos valorizar o trabalho da irmã Irene. Eu tenho aqui, como visitante, o Jonathan e família, que se congregam no IAP do Boqueirão. Onde estão? Isso aí, meu irmão. Obrigado pela tua presença. Obrigado por todos, por você estar aqui conosco nesse dia, tá bom? Deus os abençoe, ok? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Temos de Itajaí a Priscila e família. Onde estão? Está lá do lado do Jonathan. Obrigado. Deus os abençoe. Na igreja de Itajaí, foi esse ano que foi inaugurado um templo maior, né? Então tem um desafio muito grande lá para fazer aquela igreja crescer na quantidade de pessoas, né? Deus abençoe Priscila, Deus abençoe todos os nossos irmãos da igreja de Itajaí. Da terceira igreja nós temos a irmã Alaide. Onde está? Obrigado, irmã, Deus abençoe. Tá? Seja bem-vindo no nosso meio, sinta-se bem aqui no meio do seu povo também, né? Tá joia? Temos a Daísa. É que eu tenho uma tia que chama Daísa. Então, na hora que eu falei, achei uma chará da minha tia, mas então não é chará, então, né? Laerte, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Estão ali com o diácono Milton, Deus abençoe vocês. Temos a Letícia, que não é visita, mas tem uma agenda muito ocupada, né, Letícia? Está aqui hoje, né? Obrigado pela tua presença. Sabe que aqui é o seu lugar, tá bom? Seja sempre bem-vinda, né? Sempre que você puder, estamos aqui para juntos louvarmos a Deus. Ficou alguém sem ser apresentado, irmão? Se tiver, você que, por favor, se manifeste aí, né? Ou cale-se para sempre, né, Diácono Aldo? Temos alguém? Que o presbítero Cassiano aqui já foram apresentados pelo Jefferson, né? Por isso, né? Mas mesmo assim, obrigado pela presença de vocês, tá? Congregam lá em Blumenau, estão lá naquela cidade quente, né? Quente, né?
Mas enfim, né? Graças a Deus pela vida de vocês e toda a família aí, tá bom? São esses? Irmão, nós vamos falar um pouquinho sobre o cuidado de Deus para conosco. E durante a mensagem, ou antes da mensagem, eu queria que alguns irmãos, aí vou marcar aqui um tempo aqui, tá? Não vou falar para vocês esse tempo, vou marcar, né? Que alguns irmãos compartilhassem conosco, talvez nesse ano que passou, em que momento você sentiu o cuidado de Deus na sua vida? Em que momento você percebeu Deus cuidando de você? Talvez Deus te livrando de um acidente, talvez mesmo em meio à crise, que foi tão famosa esse ano, a dona crise, né? Mas Deus manteve o seu pão de cada dia. Talvez em meio a uma enfermidade, Deus segurou e Deus curou você. Ou mesmo em meio às enfermidades, Deus sustentou você. Enfim, eu gostaria que, de uma forma bem resumida, se você desejar no seu coração, falasse para nós, compartilhasse conosco como igreja, em que momento você sentiu o cuidado de Deus na sua vida durante esse ano que estamos findando. Por exemplo, esse ano, num cruzamento, estava indo e tinha uma pessoa vindo, né? Estava indo, a pessoa vindo, eu ia entrar à esquerda. Eu achei que era tempo sossegado para mim entrar à esquerda, mas eu não percebi, acho que eu estava meio apressado, que a pessoa vinha correndo demais. Quando eu entrei, foi o tempo do cara desviar de mim e passar. Sabe quando você sente aquele vento assim? Foi o anjo de Deus, porque, humanamente falando, aquele cara ia bater de frente comigo. Então, foi o anjo de Deus. Aí, depois que passa, você tem que encostar, né? Ficar respirando, né? O susto foi tão grande, mas na hora você nem teve tempo de sentir o susto, né? Tá certo sentir o susto? Mas, enfim, se não tiver, vocês entenderam. Nem deu tempo, né? Aí depois que bate aquela adrenalina na baixa, que você para e vê, né? Foi o anjo de Deus que livrou, porque não foi outra coisa senão o anjo de Deus. Então, o cuidado de Deus. Irmã Merab, né? Amém. 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 Glórias a Deus. Graças a Deus pelo cuidado de Deus com a nossa irmã. Mais alguém? Vou pedir para o diácono Jefferson levar o microfone, porque nós aqui estamos escutando, mas os internautas não estão escutando, tá bom? Célia, por favor. E a gente acabou batendo o carro, né, também. Uma pessoa atravessou na nossa frente, nós estávamos na preferencial direitinho, e essa pessoa olhou só para um lado, não olhou para o outro, atravessou o carro na nossa frente, e graças a Deus a gente teve só prejuízos materiais, né? Deus nos livrou, ninguém saiu ferido nem nada. Então, assim, Deus cuidou de nós no sábado passado e Ele cuidou da gente esse ano todo. Então, eu sou muito grata a Deus por isso. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Pastor João. O cuidado de Deus para conosco. Esse é o tema da mensagem. E nós estamos ouvindo alguns relatos de irmãos falando do cuidado de Deus para com suas vidas. Já tem algum tempo que me aconteceu isso. E Deus está me cobrando isso. Outro dia até falava com o diácono Celso. Deus está me cobrando isso. Eu saí para dar uma volta com o meu cachorro. E lá, numa certa altura, eu resolvi atravessar a rua. E olhei para um lado e outro, vi um carro bem distante, mas vinha numa velocidade média. E eu imaginei que eu pudesse passar tranquilo, sem riscos. E
O que eu não vi é que vinha um motoqueiro atrás. E o motoqueiro ultrapassou o carro e me atropelou. E isso é uma coisa que me deixa arrepiado, porque ele bateu em mim, ele caiu, se estatelou no chão, a moto teve alguns danos, mas eu fiquei em pé. E eu fiquei em pé. Então, é uma coisa assim que não dá muito para explicar como é que acontece isso, mas o certo é que aconteceu. Eu fiquei em pé, o cachorro se assustou, correu para casa, eu fui para a calçada e fiquei ali esperando a reação do motoqueiro. Eu não podia deixar, ele ficou no chão, me parece que desmaiado, e eu fiquei ali esperando. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E, com um pouco de tempo, ele conseguiu levantar, e aí conversamos um pouco, ele perguntou se eu queria ir ao médico, disse, não, estou bem, estou muito bem, graças a Deus. Eu tive uma ligeira escoriação na perna, onde bateu o pneu da moto, e fiquei com as costelas um pouco doloridas, não sei o que bateu ali, se o guidão da moto, se a cabeça dele, quando ele caiu, não sei. O certo é que eu nem remédio precisei tomar. Então, graças a Deus, Deus me deu um grande livramento, que em muitos casos as pessoas morrem, né? Em muitos casos as pessoas morrem. Eu fiquei em pé, sequer eu caí no chão, fiquei em pé, ali no meio da rua. Amém. Então, foi um livramento muito grande, graças a Deus. Amém. Diácono Benedito. Eu agradeço ao nosso Deus, em que este ano foi muito abençoado, graças a Deus, eu recebi muitas bênçãos. Tem essa doença do Parkinson, em que ela prejudica muito, bastante mesmo, mas estou já com 6 anos tratando, e a gente vê lá na associação onde faz o tratamento, pessoas que entramos lá juntos, e muitos deles estão numa situação muito difícil, muito terrível, mas Deus tem feito com que ela não está progredindo, está estacionada, e eu agradeço a Deus por essa bênção. E tenho recebido muitas bênçãos do Senhor, que se não fosse por Ele, eu não estaria aqui, poderia estar até numa cadeira de roda, ou sem poder andar, que artrose e tantas outras coisas que Deus curou no meu corpo. Então eu agradeço ao nosso Deus, e peço aos irmãos que orem por mim, ajude a agradecer a Deus, por essas grandes bênçãos que Ele tem nos concedido. Amém. Glória a Deus. Depois do Torres, a gente vai estar encerrando, tá bom? O último, por causa do tempo, vai ser o Vinícius Torres. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Como todos sabem, o meu pai ele teve um problema bem sério no olho recentemente agora. Metade de novembro ele teve um descolamento de retina e nós ficamos muito apreensivos lá em casa, porque cirurgia de olho, essas coisas assim, é tudo muito caro. E nós não temos plano e tal. E graças a Deus, assim, Deus ele foi tão bondoso com meu pai que em menos de 20 dias ele tinha sido operado pelo SUS. E ele foi operado agora, dia 20 de dezembro. E ele retornou à consulta e a médica ela ficou surpreendida com a cirurgia dele, porque geralmente essa cirurgia de descolamento de retina sempre fica uma sequela. Ela falou que o olho ele fica com um pouco de pressão e ela falou que ela não consegue entender como que o olho do meu pai ficou daquela forma, porque ele ficou perfeito, ele se recuperou de uma forma que não ficou com pressão, de que é só questão de tempo para a visão dele voltar a ficar 100%. E então eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pai e também pela minha vida, que Deus me livrou de um acidente numa sexta-feira à noite, quando eu saí daqui do ensaio. Estava chovendo bastante e o meu carro ele aquaplanou e ele rodou e foi para o barranco. Então eu queria agradecer a Deus que nada demais aconteceu, houve prejuízos materiais, os para-choques do carro estragaram um pouco, mas o carro saiu andando normal, só tive que chamar um guincho para tirar de cima do barranco. Mas eu quero agradecer a Deus por esse livramento, tanto na minha vida quanto na vida do meu pai.
e pelo ano de 2017, que eu acho que foi muito grandioso na minha vida. Eu aprendi muita coisa. Amém, glória a Deus. Aí sentado como você está mesmo, levante suas mãos aos céus e façamos um momento de glorificação ao nosso Deus por esses momentos. Senhor, muito obrigado pelos testemunhos que nós ouvimos aqui, Senhor, pelos livramentos, pelas bênçãos, ó Pai, mostrando que Tu és o mesmo que agiu lá na vida de Moisés, mas Tu és o mesmo que age ainda hoje nas nossas vidas, ó Pai. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, Pai. Muito obrigado porque os Teus filhos demonstraram isso com palavras. Eu sei que muitos outros poderiam e talvez queriam falar, mas o tempo não nos permite. Nós te glorificamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado para conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ver na palavra de Deus, irmãos, em rápidos minutos, aí, um pouquinho sobre esse cuidado da vida de Deus na vida de um homem chamado Moisés. Moisés é um homem, talvez um dos mais importantes da Bíblia, um dos mais importantes do Antigo Testamento. É um homem, né? Não, quando falo homem, pessoa, né? Não divindade. Né? Por tudo que ele representou ao povo judeu, tudo que ele representa para a sociedade, para a história secular, tudo que ele representa para nós como cristãos. Né? Um dos grandes escritores da Bíblia. Homem que teve contato com Deus, que viu um pouquinho de Deus pela fresta de uma rocha, enfim. Por todos esses momentos, Moisés foi um dos grandes homens da Bíblia. E no final da vida dele, a gente às vezes não para pensar, ele viveu 40 anos na casa de Faraó, tudo do bom e do melhor. Depois ele ficou lá aproximadamente 40 anos no deserto, na casa do seu sogro. Depois ele ficou aproximadamente 40 anos conduzindo o povo pelo deserto. E apesar de ele ser um grande homem de Deus, apesar de ele ter contato com Deus, ficar lá pegando os mandamentos, vendo Deus escrever com o seu próprio dedo nas tábuas do mandamento. Depois Deus fala para ele escrever as leis para o povo num livro. Deus falou, ditando e Moisés escrevendo. Esse homem teve uma morte assim, de forma abrupta, uma forma sem muita explicação, pelo menos para nós. Mostrando que muitas vezes até a morte ou a perda de alguém é soberania de Deus, é uma bênção de Deus muitas vezes. É uma bênção de Deus. Nós não sabemos o que aconteceria com Moisés se ele continuasse vivo por mais algum tempo. Nós não sabemos. Mas Deus tirou ele na hora certa, no momento certo. Talvez Moisés não tenha entendido isso. Talvez Moisés tenha questionado. Senhor, mas eu vou morrer. Eu nem coloquei o povo na terra. Já estou enxergando, a terra está ali. Né? Ele subiu lá no Monte Nebo, né? Ele viu toda a terra. Né? Ele viu com seus olhos tal, e não pôde pisar na terra. Talvez Moisés questionou muito Deus. Mas chegou a hora dele e Deus recolheu Moisés. Aí depende da sua teologia, né? Uns vão dizer que Moisés morreu, mas Deus ressuscitou e levou ele para o céu, como fez com Enoque e Elias. Talvez você não acredita nisso. Se você não concordar, eu particularmente tenho essa ideia. Se você não concordar comigo, não tem problema. Se os grandes teólogos se discordam, imagine nós, né? Quem somos nós? Para que chegar a um consenso, né? Sem problema nenhum. Mas o fato é que a morte para Moisés talvez foi até melhor do que ele continuar vivendo. Embora naquele momento, ele como homem, talvez ele achou que a morte seria a pior coisa. Então, às vezes, aos nossos olhos, a morte de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, de uma pessoa que a gente considera, seja a pior coisa para a gente. Mas talvez para a pessoa e aos olhos de Deus, seja uma coisa boa, seja uma coisa boa, uma coisa de valor. Embora mesmo a morte de um justo, Deus não tem prazer, mas Deus às vezes tem que fazer isso, né? Faz parte. Tá, então, pensa nisso. Mesmo as perdas, muitas vezes são bênçãos para quem dorme no Senhor e para quem fica. Por mais dolorido que seja isso. Mas aos olhos de Deus, isso é diferente. Tem um outro peso, tem um outro valor. Tá? Então, vamos aqui então a Êxodo capítulo 2. Verso 1 diz assim: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi.
Então, aqui está falando para nós, né, que esse homem, eles eram da mesma tribo. Levi era o terceiro filho de Jacó, que teve com Lia. E Levi teve 3 filhos, o Gerson, o Merari e o Coate. E todo o trabalho sacerdotal, né, tinha que ser na casa de Levi. Todo o transporte do tabernáculo, né, acho que vocês já leram um pouco, já ouviram falar sobre isso, a Arca do Concerto, eram carregadas por esses 3 meninos aqui, ou pela descendência desses 3 meninos aqui. Cada um tinha uma função no tabernáculo que era móvel. Então, foi um desses filhos de Levi, né, e casou, então, com uma mulher. O homem que casou era o Arão. Ele era filho de Coate, e ele casou, então, com Joquebede, que era da mesma tribo. Depende da versão que você vai ter na Bíblia, vai dizer que eles eram primos. Depende da versão, vai dizer que ela era tia dele. Mas, enfim, como eu disse, eles eram parentes. Se eram primos ou ela era tia dele, não é o nosso foco de discussão aqui. Mas o fato, então, que Arão foi lá e casou, então, com a Joquebede. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu até os 3 meses. Por quê? Porque existia lá uma ordem do faraó que todo menino hebreu tinha que ser morto. Todo menino hebreu, porque os hebreus estavam crescendo demais. Toda aquela história que o faraó ficou com medo de repente, os hebreus se insurgirem contra o poder do faraó, né, e tomar o lugar dele. Então, ele falou assim, todo menino hebreu que nascer vai ser morto. Mas as parteiras, né, não cumpriram à risca essa lei do faraó. E Moisés nasce, e vendo aqui que ele era um menino bonito, formoso. A mãe, então, escondeu ele, ou, né, a parteira ajudou a mãe a esconder. Então, ele foi salvo pela beleza dele, né? Humanamente falando, aqui é o texto na letra como ela, não é? Talvez se fosse eu, nasci já com aquela doença, que a pessoa nasce amarela, na roça fala uma tiriça aqui, acho que tem outro nome, né? Tirice, né? Sei lá. Mas aqui fala outro nome, Equidência, né? Mas, enfim, eu nasci amarelinho. Se fosse eu no lugar de Moisés, tinha jogado fora, com certeza, né? Mas Moisés nasceu bonito, né? Moisés nasceu bonitinho. E, então, esconderam o menino. Até os 3 meses, com certeza, o menino chorava baixinho, a mãe conseguia abafar o choro dele, mas ele vai crescendo, vai ficando fortinho, e começou, então, perto dos 3 meses, começou a chorar muito alto, e pensou, alguém vai escutar o menino chorar e vai me denunciar para o faraó. Vai me denunciar lá para o faraó e eu vou perder o meu filho. E então ela tem uma estratégia, né? A vida desse menino parece um enredo de um filme hollywoodiano. Mas o cuidado de Deus com Moisés. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E Deus, então, cuidando dele, essa mãe teve essa estratégia de colocá-lo lá no cestinho. E todos nós, irmãos, temos uma história nessa vida. Todos nós nascemos, passamos por dificuldades, crescemos, estudamos, e todos nós temos uma história de vida para ser vivida e para ser contada e para ser exemplificada. Assim como Moisés. Ninguém está nesse mundo, ninguém nasceu por um acaso, ninguém nasceu simplesmente por nascer. Talvez Moisés, como eu já falei, ele vai liderar o povo de Deus, ele vai conduzir o povo para o deserto, ele vai ser um grande homem na história secular, na humanidade como um todo. Talvez nós não vamos ter uma história tão grandiosa, tão grande como a de Moisés. Nós não vamos liderar uma nação. Mas talvez Deus colocou você para liderar a sua família, para liderar a casa onde você está, a esposa com quem você está casado, ou o esposo com quem você está casada,
para liderar os seus filhos, para ensinar os seus filhos, o esposo que você vai casar ainda, a esposa que você vai casar, formar uma família. Mas todos nós temos uma história. Fazemos parte de uma história. E Deus cuida de nós. Deus quer que essa história seja escrita. Deus quer que essa história seja comunicada verbalmente e com o nosso testemunho. Então, nunca ache que você é algo do acaso. Nunca ache que você não tem os seus valores. Sabe que em Deus, todos nós temos valores. E em Deus, todos nós temos uma história para ser vivida. Uma história para ser compartilhada. Todos nós. E com Moisés, foi isso. E naquele momento que estava acontecendo ali, nem a Joquebede, nem a Miriam, nem o Arão, nem o próprio Moisés, talvez entendesse os propósitos de Deus. Mas o menino tão bonito, e ele vai ser morto, eu vou colocar lá no rio Nilo, o que vai acontecer com ele? Aí alguns historiadores falam que era normal as filhas do faraó banhar-se no rio Nilo, porque era um rio sagrado, tinha toda uma questão, né, de crenças. Outros historiadores dizem que não, que foi meramente um acaso. Mas independente se era comum as filhas se banharem no rio, ou, vou usar a linguajar dos historiadores, né? Ou foi um acaso, para nós não existe acaso. Para nós não existe coincidência. Para nós queremos que tudo é cristocidência. Se era normal ou não era, mas tudo estava nos planos de Deus. Por mais maluca que fosse a história, por mais sem nexo que fosse aquilo que veio à mente da mãe, mas tudo tem um propósito e tudo está nas mãos de Deus. Nem tudo nós vamos saber nessa vida. Nem tudo a gente vai entender nessa vida. Mas uma coisa eu desafio a você e desafio a mim. A promessa de Deus é que, se nós continuarmos nos caminhos de Deus, fazendo a vontade de Deus, um dia nós vamos ver Deus face a face. E aí existe outra questão teológica. Alguns dizem que a gente vai lembrar das coisas dessa vida, outros dizem que não. Embora a maioria fale que a gente vai se lembrar das coisas boas, do que não é pecado, enfim. Mas se Deus permitir que a gente se lembre de algumas coisas nessa vida, que nós possamos chegar lá e perguntar para Deus, Deus, o porquê daquele dia tal coisa aconteceu? O porquê daquele dia um fato aconteceu? E tenho certeza que Deus terá o maior prazer em responder para você, responder para mim, porque estaremos com Ele face a face, porque o grande propósito dEle é nos levar para junto dEle. O grande propósito de Deus é nos fazer olhar nos olhos dEle. Por mais que não entendamos a nossa vida, a nossa vinda a esse mundo, tenhamos dificuldade, mas uma coisa eu quero que você saia daqui com a mais plena certeza. O maior dos propósitos da nossa vida é glorificar a Deus. E um dia Ele vai nos levar para morar eternamente com Ele. Esse é o maior dos propósitos. É por isso que Ele cuida de nós. Por mais que não percebamos, por mais que não entendamos, mas Ele cuida de nós, porque Ele quer nos levar para morar junto dEle para todo sempre. Todos nós estamos aqui, e Moisés foi assim. Ao versículo 4 diz assim, e sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Então ela fez a cestinha, colocou ele no rio e a Miriam ficou lá. A Miriam devia ter uns 14 anos nessa época aqui, né? E a menina fica olhando, fica de olho. Fica olhando, talvez por ideia da mãe, ou foi iniciativa da menina, eu não sei, né? Mas ela fica de olho ali. E o imponderável, nós temos que fazer a nossa parte. Nossos pais fizeram a parte deles para conosco, não é isso? Nos deram mamazinho, trocou a fraldinha, dava banhinho. Então, nossos pais fizeram o que estava na mão deles. Mas sempre o imponderável é Deus que faz. A mãe fez a parte dela, fez lá o cestinho. Fez o cestinho protegido por dentro e por fora. E colocou na água e falou assim, agora a partir daí é Deus que vai cuidar.
Então, muitas circunstâncias da nossa vida, você faz o que tem que fazer, você vai lá, faz tudo certinho, que manda a cartilha da vida, mas chega um momento que é só Deus. Chega um momento que é Deus que vai cuidar, é Deus que vai agir, e você tem que saber que mesmo que você não perceba, Ele está agindo, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim, por mais que você não perceba. O imponderável é Deus quem faz, sempre foi e sempre será. Nós vimos aqui o testemunho aqui dos nossos irmãos, são coisas que eles não podiam fazer, eles tinham que colocar aos pés do Senhor. Aí o salmista diz, né? Entregue o teu caminho ao Senhor. Depende, cabe a mim, cabe a você. Confia nele. Eu e você temos que confiar nele. E o mais ele fará. Quando é imponderável, é Deus quem faz. E saiba, se você está escondido no esconderijo do Altíssimo, você vai estar descansando na sombra do Onipotente. Aí diz que a arca vai ser descendo o rio afora, no versículo 5. Né? E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. Verso 6. E abrindo viu ao menino, eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão por ele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias para que cuide do menino para ti? E a filha do Faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então, como eu já disse, não foi coincidência, foi cristocidência. Na vida dos filhos de Deus, né, na vida dos filhos de Deus, Ele cuida, Ele olha. E todos nós percebemos isso. E nós já ouvimos isso aqui nessa manhã, o cuidado de Deus com a vida dos filhos deles. E aí nós precisamos buscar a sensibilidade do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos sempre perceber cada dia mais esses cuidados. Deus nos livra de coisas que a gente nem imagina, a gente nem fica sabendo muitas vezes. E a vida vai nos pregando peças e a gente se torna uma pessoa insensível, não é isso? Amargurada, nada está bom, tudo está ruim, a gente não consegue perceber a mão de Deus em nada. Então, que o Espírito Santo de Deus, irmão, que a minha oração, que a sua oração possa ter esse conteúdo também. Senhor, me faz ser sensível à tua voz, aos teus cuidados. Me faz ver a tua mão cuidando de mim em todos os momentos. Me faça entender que se eu estou numa posição, seja ela na vida profissional, na vida estudantil, naquela graduação que eu tinha, Senhor, foi mérito teu, tu me ajudaste. Como diz Samuel, né? Colocou a pedra, chamou-se Ebenezer, que dizia, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, tudo isso é porque tu me ajudaste, tu colocaste a tua mão. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade, porque com esse mundo vazio que nós estamos hoje, sempre digo isso, esse mundo vazio de bons sentimentos, esse mundo vazio de companheirismo, esse mundo vazio de fraternalismo, o ser humano está cada dia mais egoísta e achando que ele que faz as coisas, que ele é que pode todas as coisas, está assim, mas que nós possamos orar pedindo sempre para que o Espírito Santo de Deus nos dê a sensibilidade, para que compreendamos a mão de Deus cuidando de mim, cuidando de você. Busque isso para a sua vida, a sensibilidade do Espírito Santo, para você perceber o cuidado de Deus na sua vida. E falei que ela reconheceu que o menino era um hebreu, talvez pela aparência, talvez pela circuncisão, não sabemos, mas o fato é que também aquilo, de alguma forma, foi providência, foi cuidado de Deus para com Moisés, para contrariar a ordem que o próprio pai tinha dado somente à filha, não é isso? Podia cuidar e livremente cuidar de Moisés. Só Deus podia fazer isso, independente se ele fosse hebreu ou qualquer de outra nação. Mas ali no caso era hebreu, para mostrar que Deus estava fazendo a obra, para que eles percebessem o cuidado de Deus para com Moisés. Verso 9, então lhe disse a filha de Faraó,
leva esse menino e cria-o, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Então, além de tudo, né, para completar, a própria mãe de Moisés vai cuidar dele, a própria Joquebede vai cuidar do seu filho. O menino foi criado pela mãe, os ensinamentos da mãe. E é uma pergunta para esses dias tão corridos que nós estamos inseridos. Você tem aproveitado para ensinar corretamente os seus filhos? A Joquebede teve a chance de criar o filho com os ensinamentos que ela sabia ser corretos. E ensinou Moisés os caminhos corretos. E teve que passar por todos um transtorno, é isso? Um milagre de Deus operando e tal. E às vezes nossos filhos estão ao nosso lado, todos os dias. E às vezes nós valorizamos tantas outras coisas, ao invés de ensinar nossos filhos o caminho de Deus, o caminho correto. Às vezes nós damos crédito a tantas coisas, não é isso? A televisão, com seus entretenimentos, seja novela, filme, seriado, a Netflix, não é isso? Com seus entretenimentos, com seus seriados, né? Tantas coisas. E os nossos filhos vão ficando de lado. E a nossa vida espiritual, o nosso caminhar com Deus vai ficando de lado. A gente não separa tempo para isso. A Joquebede teve essa grande oportunidade e ela aproveitou. A gente vai ver depois na história de Moisés, lá na frente, que Moisés sabia bem direitinho quem ele era, quem era o Deus dele na prática, né? Embora ele foi ensinado a servir outros deuses, com as senhas do Egito, enfim, mas Moisés guardou no coração o ensinamento da mãe. Então, nossos filhos vão guardar os nossos ensinamentos. Pode até ser que um dia eles não estejam na igreja, mas os ensinamentos vão estar no coração dele. Os ensinamentos vão estar lá no coraçãozinho deles. E onde ele estiver, eles vão saber que eles estão errados, porque a mãe e o pai ensinaram que era certo. Então, pais, aproveite esses momentos que você tem na sua vida corrida para dedicar tempo para ensinar seus filhos com lições, enfim, das diversas formas. Você que não tem filho, talvez é solteiro, é solteira, também aproveite os seus momentos que você tem para conhecer mais esse Deus que cuida de você, para ter mais intimidade com esse Deus que zela por você. Aproveite seu tempo livre. Eu sei que é legal sentar no sofá, né, e assistir lá um seriado que nunca acaba. Fica lá altas temporadas, CSI, o que mais? O do Mirror, enfim, tantos. Eu sei que isso é gostoso, mas para a eternidade isso não conta nada. A não ser que você, paralelo a isso, também busque conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, o Deus que cuida de você, o Deus que te trouxe ao mundo, o Deus que tem cuidado de você e vai continuar cuidando de você. Aproveite, conheça esse Deus. Tantas vezes Deus nos dá essas oportunidades, nós deixamos as chances passar de conhecê-lo, de estudar mais a palavra dele, de ensinar nossos filhos. Aproveite, a vida é curta. Se você pode pensar, fulano viveu 110 anos. Em relação à eternidade, isso não é nada. A vida é muito curta. Comparado à eternidade que Deus propõe para mim e para você, para viver com Ele. Você pode viver 110 anos com a saúde boa, mas em relação à eternidade, isso não é nada. E essa é a proposta de Deus, viver a eternidade com Ele, repetindo a ideia, né? E Moisés então se tornou esse grande homem de Deus. E Deus, ainda hoje, Ele espera grandes mulheres e grandes homens de Deus para servir a Ele. E volta a repetir, talvez não para mudar uma nação, pode ser também, mas se você mudar a casa onde você está,
Se você mudar a vida de uma família que está perto de você e você foi lá e falou do amor de Deus, isso já é o máximo. Isso já é bastante. A gente não precisa mudar o mundo. A gente pode mudar o mundo de uma pessoa. E Deus já se alegra muito com isso. Você não precisa mudar um estado. Mude o estado de ânimo de uma pessoa que talvez está deprimida, talvez está pensando em tirar a sua própria vida, talvez está achando que não vale nada, talvez não está olhando para o cuidado de Deus para a vida dela. Você não precisa mudar um estado. Mude o estado de uma pessoa. Fale com ela. Fale para ela do cuidado de Deus, do amor de Deus. Que o Espírito Santo possa nos fazer enxergar isto. Que o Espírito Santo de Deus possa sempre nos fazer olhar para o cuidado de Deus, para a sua vida e para a minha vida. Que o Espírito Santo te incentive a valorizar o cuidado de Deus para a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te leve, te ajude a valorizar e a cuidar da vida de outras pessoas que talvez estão sem Deus, não têm noção de Deus, e é você e eu que precisamos falar desse Deus. Do Deus que cura, do Deus que direciona, do Deus que nos protege, do Deus que, mesmo que a pessoa não está nem aí para Deus, ainda assim, Ele demonstra cuidado, porque o sol nasce para todos, para os bons e para os ruins, para os tementes e para os não tementes. Estava vendo essa semana aquela mulher piradinha que está meio, não sei se ela quer se aparecer, está com uma baixa estima, a autoestima muito baixa e quer se aparecer. Aquela que fez comentários racistas da Titi, que é a filha adotiva aquele ator da Globo lá, do Bruno Galhaço. Aí ela estava, essa semana, né, ela estava lá também piradinha, talvez querendo se aparecer, chamar a atenção, falou de Deus tal, lá e foi lá e queimou a folha da Bíblia, né? Não sei se vocês viram isso. Pegou uma folha da Bíblia, acho que foi do Salmo 90 ou 91, se não me falhar a memória. Ela leu, deu uma sarrada de Deus, foi lá e pôs fogo, né? Mas mesmo para essa infeliz, porque essa pessoa não é feliz. Ela não é feliz. Ela não é realizada. Então, mesmo para essa infeliz, Deus demonstra amor para ela. Deus demonstra o cuidado dele. E quando eu leio uma coisa dessa, eu leio com muito medo, não é? Porque se Deus tira um pouquinho só da misericórdia dele, o que vai ser de uma mulher dessa? Né? Mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e Deus com certeza também demonstra seu cuidado para com ela, ela que não percebe e não quer perceber. E assim tantos outros, né? Então o cuidado de Deus para conosco, o cuidado de Deus para com as pessoas, e que nós possamos valorizar esse cuidado e sempre testemunhar desses cuidados, sempre testemunhar desse mimo que Deus tem por nós, seus filhos, por nós, pelas criaturas dele também. Amém?